Hoje nós estaremos com mais um programa da Rota Mística do Cangaço. Já fizemos a parte de Mossoró. Estamos indo agora para Missão Velha, no Ceará, onde iremos acompanhar o historiador, o escritor João Bosco André. Ele vai nos falar um pouco da trajetória histórica de Isaías Arruda, as articulações políticas, a disputa pelo poder na região do Cariri cearense, em especial Missão Velha, e as articulações também para a invasão de Lampião, a tentativa frustrada de invasão a Lampião. Você sabia que Isaías Arruda recebeu muito dinheiro de Lampião para fornecer armas e munições? Você sabia também que mesmo recebendo de Lampião muito dinheiro, Isaías Arruda traiu Lampião quando ele estava fugindo de Mossoró e procurou abrigo em Missão Velha? Você sabia disso? Então acompanhe aqui no Resenha do Cangaço que você vai ouvir detalhes de todas essas tramas, de todas essas articulações que coloca Isaías Arruda e Lampião num turbilhão de informações sobre a invasão frustrada de Lampião a Mossoró. Nos acompanhe. Resenha do Cangaço, hoje com você. Coronel Isaías Arruda era um cidadão de famílias aqui de Missão Velha, né? O pai dele foi proprietário aqui de uma fazenda muito grande aqui. É do Figueiredo, Adorno do Cariri, né? Os primeiros colonizadores que chegaram por aqui. Então o pai dele depois vendeu, enviuvou, vendeu a fazenda e foi para Aurora. E lá contraiu umas segundas núpcias com a parenta dos Paulinos. Então Isaías era parente próximo dos Paulinos, lá de Aurora. Foi justamente os responsáveis pela morte de Isaías, na pedra da estação de Aurora. Então, Isaías teve se ele tem demorado mais por aqui, ele tinha feito história mesmo na política. Por quê? Ele foi lavador de cavalo lá na Aurora. Lavava os cavalos daquelas pessoas, daqueles cidadãos ricos que vinham da zona rural. E depois ele começou a perseguir crescimento na vida. E, segundo o Calixto, eu disse até a ele, não conta essa história na frente de Dona Orlandina, senão ela manda ele matar. Dona Orlandina era filha de Isaías. Esteve aqui em 1915. 2015, você estava aqui, né? Então Isaías veio para o Juazeiro, depois da morte do João Paulino, lá em Aurora, numa eleição em 1921, ele foi para o poder do Padre Cícero em Juazeiro. Meu padrinho sempre acolhia essas pessoas, aconselhava que saísse daquela vida e tal. E Isaías foi. Inclusive o Alcino me fez uma pergunta um dia na casa onde nós vamos fazer a visita agora. E Alcino me disse, quer dizer que o Padre Cícero era protetor de cangaceiro? Eu digo, não me comprometa que eu sou afilhado do Padre Cícero. Então Isaías foi para Juazeiro. De lá meu padrinho mandou ele para a proteção do coronel Senhor Danta aqui, que é justamente o dono dessa casa que nós vamos fazer a visita agora, que foi construída pelo Dr. Floro, foi propriedade do Padre Cícero e depois vendida ao Coronel Danta. Então Isaías veio para o poder do Coronel Danta aqui. Quando foi no dia 10 de setembro de 1925, houve a inauguração da estação ferroviária aqui. Isaías, um homem bem afeiçoado, conversa boa, e o presidente Zé Moreira da Rocha simpatizou com Isaías, né? E peitou Isaías para tomar a prefeitura do Coronel Danta, que era amigo dele, do partido dele. Então Isaías não contou a história. Começou a regimentar aqui e tal. E quando foi no dia 19, isso foi em 25 a inauguração. Quando foi em 26 foi um ano muito tumultuado aqui em Missão Velha. De vez que houve a morte do Tenente Porto aqui, nessa mesma rua aqui, na Pilha de Ferro, a mando de Isaías, Sargento Zé Pereira, inclusive o Manel Salgueiro,
e um irmão de Isaías participou da morte do tenente e do sargento Zé Pereira. Logo em seguida, ele botou o juiz daqui para correr. Doutor Antônio Reinaldo do Nascimento. Quantos anos ele tinha nessa época, doutor? Ele tinha 25 anos, 26 anos, né? Então, ele é de 1900. Então, houve as mortes. Ele botou o juiz para correr daqui de Missão Velha. E no dia 19 de abril, ele tomou a prefeitura do Coronel Dantas. A prefeitura era mesmo numa esquina ali. Hoje não existe mais o local, que era a Casa da Câmara, na bala. O Coronel Dantas era um homem de poucas letras e quem ficava respondendo aqui na municipalidade dele era intendente, né? Era o Coronel José Dantas de Araújo, seu filho. Isaías foi para a sede da prefeitura, na bala, tomou a prefeitura, baleou o Coronel Zeca Dantas. Se ele quis escapar com vida, foi escapar dentro da casa do padre Horácio Teixeira, que era o vigário. Então ele veio uma intervenção de Fortaleza, o governo do estado interviu, e no dia 15 de novembro de 1926 houve a eleição. E Isaías foi eleito o primeiro prefeito constitucional de Missão Velha pelo voto. Até então era indicado pelo presidente do estado, né, como nós sabemos. Então, Isaías foi eleito e fez uma boa administração. Em 1926 houve aquele movimento para ir para Mossoró. Segundo seu Zé Gonçalves de Lucena, que foi quem comprou essa casa aqui ao pessoal de Isaías Arruda, Isaías forneceu cangaceiro, armamento, que ele tinha um armamento que ele recebeu do Dr. Floro para a intentona, para defender a intentona comunista de passar no Juazeiro, né? E, segundo seu Zé Gonçalves, o Isaías recebeu 60 contos de réis de Lampião. Então, ele construiu essa casa. Lampião pagou pelas armas de Foi. munição. E os homens? E os homens. E chapéu do Panamá, não sei o quê. Então, fez a construção dessa casa. Vou ver que ele era muito vaidoso. Veio um arquiteto de São Paulo, do Rio de Janeiro, para fazer esses aprísticos aí, né? Inclusive da prefeitura também. Ele construiu o prédio da prefeitura e fez o primeiro código de postura do município. E fez o zoneamento das ruas, alinhamento das ruas de Missão Velha. Então ele foi muito progressista, né? Mas por outro lado, quando houve o malogro lá da invasão a Mossoró, que Lampião tocou de volta para cá, ele já estava peitado pelo presidente do estado para mandar envenenar o grupo de Lampião. Em troca de quê? O presidente do estado prometeu que elegeria ele como deputado estadual. Então ele era muito vaidoso e partiu para isso aí. Foi que seu Zé Gonçalves chamou. Seu Zé Gonçalves é de família daqui mesmo, de Missão Velha. Seu Zé Gonçalves chamou. Isaías, isso é uma deslealdade muito grande. Não faz um mês que o capitão lhe deu 60 contos e você vai fazer isso. Eu vou avisar ele. Selou um animal e correu para... Quando chegou lá, a comida vinha chegando. O almoço. Então, eles não comam dessa comida que está envenenada. E a prova é que vão tocar fogo no capinzão ao redor da casa. Aí o fogo começou. E Lampião tocou por dentro de uma grota para sair no Góis, lá em Caririaçu. E disse a seu Zé Gonçalves: diga a Isaías Arruda e Antônio da Pissarra que eles vão me pagar essa traição. Mas Lampião não voltou mais ao Cariri. Então, tem essa passagem, né? E aqui ele também fez a primeira eletrificação pública. Foi à estação do trem, pediu os trilhos para fazer o posteamento da cidade. E o agente da estação disse: Isaías, infelizmente eu não posso, coronel, eu não posso fornecer, depende da direção em Fortaleza. Ele retirou, saiu e voltou e disse: eu vou tirar os trilhos porque o prefeito daqui sou eu, quem manda aqui sou eu. E fez o posteamento e fez a iluminação pública. Então tem esse lado de progressista e tem também um lado de falsidade, né? Porque ele foi trair o próprio Lampião. Em troca, segundo
seu Zé Gonçalves, eu conversei muito com ele aqui, ele mandava me chamar para a gente conversar. É pena que naquela época a mídia era muito atrasada, né? Não gravei nada. Mas ele me chamou diversas vezes aqui e me contou muitas histórias pitorescas do Cangacerim. Ele era o lugar-tenente do grupo de Isaías, o seu Zé Gonçalves de Lucena. Então, ele me contou essas histórias todas e, em troca, segundo ele recebeu Ferrugem, que era primo legítimo dele, Manel Francisco de Lucena sobrinho. O Ferrugem, que era do grupo de Lampião. Ferrugem vivia doente e ele pediu e Lampião liberou Ferrugem, né? E Ferrugem morreu aqui no Bodó, na fazenda do seu Zé Gonçalves. E, por outro lado, seu Zé Gonçalves tornou-se o maior latifundiário de Missão Velha. Dizem que ele recebeu também um dinheirinho de Lampião lá, né? Mas ele, a partir daí, ele rompeu com Isaías e tornou-se oleiro, batedor de tijolo. Fez uma empreita com o vigário Horácio Teixeira, foi quem construiu o cemitério de Missão Velha. Ele me disse que batia o tijolo na cachoeira, onde nós vamos, que era a propriedade do sogro dele. Queimava, trazia os tijolos numa turma de jumento e à noite ia sentar os tijolos para ganhar os 20 contos de réis e tornou-se o maior latifundiário de Missão Velha. É uma história tocante, né? Missão Velha tem muita história, né? Tanto assim que Missão Velha foi a primeira paróquia do Cariri, né? Temos também um templo aqui na Missão Nova, que foi a primeira igreja católica do Cariri. Vai fazer 300 anos agora, em 2025. Já está até sendo elaborado o jubileu dos 300 anos da Capela de Santo Antônio na Missão Nova. Bosco, você tem alguma informação da visita de Isaías Arruda a Mossoró antes ou depois da ida de Lampião? Tem-se notícia de que ele esteve lá em maio ou abril, né? Houve uma invasão lá na cidade. É do Coronel Gurgel, né? Isso. E, segundo a história, ele foi levando até um cangaceiro aí que ele tinha aqui na Aurora. Ele foi fazendo se acompanhar para fazer uma sondagem se dava certo para fazer a invasão. Tem também uma história interessante, quando ele passou aqui, ele passou pelo sítio Tuncas, o Lampião, quando ia para Mossoró. E lá, os cabroeiros, ele sempre andava no coice, né? Ele não ia no meio do... Ele era estrategista, né? E ele, quando chegou na casa de um determinado cidadão, os cangaceiros estavam invadindo, comendo... Naquele tempo tinha muito cortiço, criação de abelhas, né? Nos ocos dos paus. E eles estavam comendo, quebraram os cortiços, comendo sabural, mel e tal. Lampião chegou, o que é isso, cabroeiro safado? Você chega na casa do cidadão invadindo, aí perguntou o seu amassar, né? O senhor que é o dono aqui? Sim. Quanto é esse prejuízo aqui? Não, capitão, o senhor não vai pagar nada. Eu quero saber se o senhor quer que eu mande fazer comida para os seus rapazes. Não, eu só quero duas coisas do senhor. Eu quero que o senhor me empreste um animal, essa boa está estrupiada, e uma pessoa para me guiar até a casa de Zezé Tavares na Caiçara. Zezé Tavares era um dos coiteiros dele aqui, né? Então, pois não, aí mandou chamar. Essa história me foi contada pelo próprio a pessoa que conduziu o Lampião até a casa de Zezé Tavares. Chamava-se Miguel Pinto. Ele disse que estava tremendo de febre. Quando o cangaceiro chegou, ele disse, o capitão estava chamando ali, a febre desapareceu na mesma hora. E ele foi guiar o Lampião e o grupo até a casa de Zezé Tavares na Caiçara. Nós estivemos lá, fizemos filmagem lá. Nesse dia foi também o Severo estava. Nós fizemos uma filmagem com o próprio filho do seu Lino, que ele também passou na casa do seu Lino, o cangaceiro, e fez uma invasão lá. E ele contou tudo, né? Muito interessante. Ainda hoje existe lá a casa que foi do Zezé Tavares. O planejamento para invadir Mossoró foi feito aqui? Daqui para Ipueira.
Ele e o Marcilon Leite, né, o Isaías, né? Isaías era muito ganancioso, queria gostar, né? Então ele foi a fazer fortuna mesmo, para trazer dinheiro para cá. Então quem planejou tudo foi Isaías e Macilon. O Marcilon. Lampião entra aí como um segundo convidado, nome. Exatamente. Tem essa notícia, o seu Zé Gonçalves me passou isso, que o Marcilon só vivia aqui. O Padre Cícero andou muito aqui, né? Então, Mas o senhor tem alguma informação de alguma conversa entre Macilon e Padre Cícero? não, tem não. O Padre Cícero era aquela pessoa que acolhia realmente os cangaceiros lá, mas chamava, inclusive Lampião. Deixa essa vida, meu filho. Se você quiser mudar de vida, eu lhe dou uma carta lá para o Coronel Volney, né? Você vai viver uma vida tranquila. Mas, meu padrinho, eu não tenho mais condição, porque eu sou muito perseguido. Não, mas se você quiser, você vai e fica lá numa boa. Então, tinha esse lado. Foi onde Alcino me perguntou, e quer dizer que o Padre Cícero era protetor de cangaceiro? Não. Ele recebia todo mundo lá, de bom grado, e dava, e aconselhava, né? Fazia o aconselhamento. Na sua opinião, quem foi o maior dos coronéis aqui? Foi ele ou não? Coronel Santana. Porque o Coronel Santana, ele morava aqui na Serra do Mato, e ele, compadre do Padre Cícero, né? Padre Cícero, padrinho do doutor Juvencio Santana. Inclusive o doutor Juvencio era vizinho do Padre Cícero lá em Juazeiro, foi juiz lá, e tinha uma porta de comunicação da casa do doutor Juvencio para a casa do Padre Cícero. O doutor Juvencio foi juiz de Juazeiro, presidente do Tribunal de Justiça e secretário de Interior e Justiça. Então o Coronel Santana tinha as costas largas, né? Tinha essa cobertura do Padre Cícero. Outra coisa, o Lampião respeitava muito aqui, em homenagem ao meu Padre Cícero. Então, o Antônio Silvino esteve aqui, na proteção do Coronel Santana. Por quê? Porque o Coronel Santana tinha panos para manga, né? Então eu considero o Coronel Santana o Estado-Maior do Cangaço do Cariri. A segunda deposição a bala foi aqui em Missão Velha. O Coronel Antônio Santana tomou do Coronel Antônio Rosa Jamacaru. Então, primeiro foi no Crato, né? O Zé Belém, depois um parente dele lá, e depois foi daqui. Deixa eu lhe pedir uma coisa. Meu nome é Antônio, eu sou psiquiatra, trabalho em Porto Alegre e pela primeira vez estou aqui na região nordestina e é muito gratificante conhecer essa parte do nosso Brasil que é tão desconhecida. Estar aqui na antiga fazenda do Padre Cícero, ouvir das pessoas daqui as histórias. Eu aconselho a todo mundo que venha. A gente tem uma ideia muito errônea, entendeu, do Nordeste, e chega aqui e é bem acolhido, e as pessoas são gentis, são preocupadas em atender bem e contar da sua vida, das suas dificuldades, das suas alegrias. Então eu agradeço muito ao Aderbal Nogueira e essa oportunidade de estar aqui e conhecer o povo nordestino, o povo cearense principalmente, que é onde eu estou agora. O que eu posso dizer aqui é o seguinte, a primeira vez que eu estou aqui na fazenda aqui foi de Padre Cícero, do Coronel Senhor Dantas, e junto com todas essas pessoas, né, que estão na expedição, eu estou achando assim maravilhoso. Eu sei, não é a primeira expedição que eu participo, né? Essa já é a terceira ou quarta. E além da expedição ser maravilhosa, como eu falei, as pessoas abrilhantam muito mais. E estar aqui nesse local aqui histórico, né, de 1908, que pertenceu a Padre Cícero, que foi aqui o proprietário dessas terras, depois para o Coronel Dantas, e abrilhantado com Aderbal Nogueira e com Lemuel aqui, aí então é sem palavras, show de bola.